Você sabe qual é o sentido de sermos curados por Deus? Alguma vez você já recebeu uma cura, fez essa experiência? Como foi isso para você? Hoje o Evangelho vai nos falar da cura da sogra de Pedro. Pode nos dizer um pouco sobre tudo isso, por isso nos acompanhe nessa meditação de hoje. Hoje o Evangelho vai nos falar de uma passagem que está em Lucas, no capítulo 4, do versículo 38 ao 44. A palavra diz assim: saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs a servi-los. É interessante que Jesus observa esta mulher que justamente está enferma e ao ordenar aquela febre deixa e aquela mulher põe-se a serviço. Aqui está uma coisa essencial de como quando somos curados por Deus. Muitas vezes a gente pensa que a cura é simplesmente uma graça que recebemos para viver bem, para que essa vida de plenitude se realize. Isso é verdade, mas não para por aí. A cura ela quer te levar a servir as pessoas. É como Deus, no fundo, estivesse dizendo para você: eu ainda preciso de você. Preciso de você desta forma. Mas poderia também precisar de você enquanto você está diante de uma enfermidade, diante de um obstáculo, diante de realmente um desafio. Ele pode precisar de nós de várias formas e precisamos compreender que no meio também de muita enfermidade, também Deus nos chama a um oferecimento e a igreja está cheia de testemunhos de pessoas que ofereceram-se diante daquela enfermidade. Porém, Deus também dá a graça a muitos de nós sermos curados. Alguns percebem esta cura, outros às vezes vão viver a vida depois só chegando lá no céu, vão perceber que muitas vezes receberam de Deus uma graça de uma cura que passou desapercebido. Mas no fundo Deus quer que você possa servir, que você possa entrar neste ministério da qual Ele te convida para que esta cura seja um sinal de serviço para outras pessoas. Quando você é curado, a consequência é que você deseja então servir, trazer esse serviço para cada pessoa. Assim o Evangelho deixa para cada um de nós um convite à gratidão diante das curas que Deus realiza na nossa vida ou na vida daquelas pessoas que nos cercam. Quanta gratidão, quanto serviço tem nascido diante daquilo que Deus tem te curado, tem te colocado mesmo diante de uma graça especial para que você possa anunciar. Eu queria colocar para vocês um testemunho maravilhoso que nos fala um pouquinho sobre essa realidade. Estávamos na nossa casa de formação lá no Botuquara e trouxeram uma mulher que tinha vitiligo. Ela estava sem praticamente andar, com muita dificuldade de falar. Então ela veio carregada, colocamos ela dentro da igreja, ali dentro da capela, e começamos a orar por ela. Naquele momento de oração, Deus trazia uma palavra, a palavra Pai. E quando fui perguntar para ela como é o relacionamento dela com o Pai, ela começou a gritar contra o Pai. Não fale dele, não quero saber dele, eu não suporto ele. Perguntei até se ele tinha falecido, ela disse que já tinha falecido, mas que o pai tinha agredido ela muitas vezes fisicamente. E que era para ela muito difícil falar do pai. E eu colocava para ela que para nós naquele momento era como que Deus quisesse trazer a figura do pai dela e que o pai dela desejasse pedir perdão a ela, voltar a se reconciliar com ela. E eu falava assim, olha, vou estar aqui e eu quero te abraçar como seu pai gostaria de te abraçar neste momento. E que possa receber, através deste abraço, o perdão, possa receber a graça de Deus que vem a partir do momento que também você dá este perdão ao seu pai. Abracei ela, ela começou a chorar bastante e de repente era como que as coisas começassem a se abrir dentro dela. O olhar modificar. E aquele olhar que se modificava
parecia agora contemplar uma presença de Deus, um perdão que dava a ela uma nova paz, e ela levantou, praticamente sem andar, começou a dar os seus primeiros passos, até brinquei com ela de poder dançar lá na capela, e ela começou a dar os primeiros passos, começou a falar com mais facilidade, e quando nós apresentamos de novo ela à família, a família já estava impressionada. Aí ela desceu, foi para uma rua lateral que tem na nossa casa. Enquanto isso, estávamos conversando com a família. E ela, de repente, começou a gritar lá de fora. Ela estava correndo na rua com os sapatos da mão. Ela tinha voltado a poder andar normalmente. Quando então convidamos eles para almoçarem, foi interessante porque ela não queria sentar. Ela ficava de pé o tempo todo e queria servir, porque entendia que era o jeito que ela podia agradecer a Deus por aquilo que Deus tinha feito para ela. E foi interessante, porque logo me lembrei desta passagem. Quando uma pessoa é curada, logo ela se põe a servir. O serviço significa um sinal de cura de Deus. Por isso, quando no seu coração brota justamente o desejo de poder servir mais, significa que Deus, na verdade, está realizando curas dentro de você, que te dão capacidade de querer e de desejar fazer o bem aos outros por ter recebido um bem. A vida, muitas vezes, nos faz este grande desafio e muitas vezes é um convite a amar mais, a servir mais. Quem foi pouco curado ou foi pouco perdoado, ama pouco. Mas se você sente que é muito amado, ama muito mais. Se Deus sempre está a nos curar, sempre está a nos amar, significa que o que muda é como você percebe tudo isso. Quanto mais você percebe, mais você é levado a amar e a servir. Então, deixo para você esse convite. Deus vos abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.